Bom, meu nome é Maria Aparecida Gomes de Moura. Eu nasci em Campinas, mas fui criada em São Paulo desde os 2 anos, de família paulista. Tive irmãos e cheguei ao IBGE justamente por uma irmã que me trouxe para uma entrevista com o então inspetor regional de estatística, Dr. Roberto Celo de Paiva Meira, que naquele tempo fazia as contratações, quando foi criada a rede, o Sistema Estatístico Nacional, que era federal, estadual e municipal, para constituir um grupo de trabalho, que seria a inspetoria regional, contratando pessoas de seu relacionamento, de seu conhecimento, de recomendação de outras pessoas de outros departamentos de estatística, pessoas das relações, algumas até da sociedade de São Paulo, e que vieram trabalhar nesse IBGE, que era um ideal, famoso ideal de Teixeira de Freitas. Vindo para cá, eu comecei a trabalhar no setor de estatísticas da capital, que eu estava referindo, que era como uma escolinha. Tinha poucos funcionários, o inspetor era bastante exigente e a contratação não me lembro realmente quantas pessoas havia na inspetoria, mas era um número reduzido, talvez uns 40, 50 pessoas. Mulheres eu me lembro que eram 10, mesmo porque havia uma certa restrição a contrato de trabalho feminino. Mas Dr. Meira tinha uma funcionária muito da relação dele, acredito, Rosaura Street, a outra era Nazaré Campos Maia, a outra era Maria Alice Cardoso Gomes, que era minha irmã, e Alba de Almeida, que era filha de um funcionário do Departamento Estadual de Estatística. Era Alba e Altair de Almeida também. Tinha Natalina, que eu não me lembro o sobrenome dela, acho que era Gomes de Oliveira, se não me engano. E eu não sei até onde interessam os nomes dessas pessoas, mas eu estou me lembrando, e como é uma memória, para mim também é um rememória. Então, eram poucas as mulheres, e o regime era bastante, digamos assim, rigoroso, muito respeito, muita ligação ao trabalho. O que importava, na realidade, era o trabalho. Tinha que se trabalhar. E meu chefe, o chefe dos dois setores, era Olavo Batista Filho, que era o chefe de estatística da capital. Havia ainda alguns funcionários que eram de agências, as primeiras agências de estatística, que não me lembro qual era o número delas. Era um número pequeno, não é hoje, né? Hoje, grande parte dos municípios tem uma agência de estatística, se não todos. E o meu cunhado era também funcionário do IBGE, marido da Maria Alice, que era Antônio Laurito, que era muito amigo de Dr. Meira também. E esses funcionários ingressaram através desses relacionamentos que eu digo. Que me lembro outros nomes de companheiros de idade, era Joaquim Silva Coimbra, o Luiz Gonzaga de Almeida, agora eu esqueci o sobrenome, mas tudo bem. Qual era o outro? Bom, isso não vem muito ao caso. Enfim, era uma coisa, o trabalho começava às 11 horas, assinava-se ponto, né? Você mesma falou que a gente assinava ponto, acredito que sim. O relógio de ponto veio depois, mas era na mesa do chefe, e a gente acho que 3 horas da tarde, que era de 11 às 5. Então, acho que às 3 horas, mais ou menos, a gente tinha um cafezinho,
que era servido na mesa de cada um. E claro, ir ao toalete ou conversar um pouquinho no corredor era quase que uma infração, porque era para ficar bonitinho, como numa escolinha mesmo. Mas era bastante, o relacionamento entre os funcionários era muito agradável, porque era um grupo mais ou menos da mesma idade, com algumas exceções, e era um grupo bem homogêneo. Então, a gente tinha um muito bom relacionamento. Quanto a trabalho, bom, o trabalho normalmente era o trabalho de estatística. Me deram um trabalho que era negócio de estatística de natalidade, se não me engano. Tinha, e como tem até hoje, né? Então, eu tinha que procurar nos hospitais os nascidos vivos, nascidos mortos, era um questionário que tinha que fazer. Em resumo, no final da tarde, eu disse à minha irmã, eu vou me embora e não volto mais, porque eu não aprendo isso nunca. Mas, e foi, sabe que dia que eu ingressei no IBGE? No dia 13 de junho de 46, dia de Santo Antônio. Aí saímos da coisa, fomos para igreja, e no dia seguinte ela conseguiu que eu voltasse. E eu voltando, fiquei 48 anos no IBGE. Nem sei porquê, acho que por destino, né? Um tempo depois, pouco tempo depois, houve um concurso no IBGE. E aí era um concurso público. E entraram vários funcionários, entre eles o Ivan da Gama Salgado, que ainda é vivo. Outros que eu não me lembro o nome, e um outro que se chamava Darcy Paz de Pádua, que havia outros nomes que eu já não me lembro. Mas o Darcy Paz de Pádua resolveu que eu não era muito comunicativo, ele morava em Campinas, e vinha todo dia de Campinas para São Paulo para trabalhar, de trem. E ele era muito comunicativo, muito interessado, um elemento assim bem agregador. Então resolveu fazer um grêmio, um clube, que se chamou Grêmio 29 de Maio. E este Grêmio 29 de Maio, então tinha evidentemente o grupo todo participou do projeto, porque era só nós, era uma coisa bem... Mas tinha todas as atividades culturais, como baile, como jogo de futebol, jogava o time da inspetoria contra o time do Departamento de Estatística do Estado. E visitas a museu, que são os retratos que eu disse que eu tinha, mas não sei onde eu coloquei. Então, fez-se uma aliança maior, mas continuou muito simpática, muito homogênea, e muito dedicada ao serviço, porque com tudo isso, não podia, nós não tínhamos liberdade, assim, como é que eu diria? O trabalho era o foco. Então, a gente tinha mesmo que prestar atenção ao que fazia, fazer bem feito, prestar contas. E me lembro até que uma vez, como a gente almoçava muito cedo, eu resolvi tomar leite na hora do almoço, na hora do cafezinho. Para mim o cafezinho era pouco, eu queria leite. Então eu arrumei leite em pó e tinha um bebedouro no corredor. Aí eu fui fazer meu leitinho no corredor e o doutor Meira viu. E disse, o que a senhora está fazendo? Eu disse, eu estou tomando meu leitinho, doutor Meira, eu estou com fome. Aí, um tempo depois, ele mandou servir na mesa, também com cafezinho, um copo de leite para cada funcionário. Que eram atitudes bem pessoais, bem como se ele fosse um paizão que estivesse com os pupilos. Mas a ideia era essa, e daí se originou a famosa, alguém está dizendo a Deus,
a famosa família ibegiana, que tinha um cunho familiar. Porque como a gente fazia piquenique, visitava uns aos outros, e tudo, era tudo muito ligado, muito puro, digamos assim. O objetivo do trabalho e a nossa diversão em torno disso. Por referência, esse Darcy Paz de Parda é vivo, mora em Campinas. E se interessar o depoimento dele, eu até posso contactá-lo. Não tenho o endereço dele, mas tenho como obter. O Ivan também. O Ivan tem até telefone se interessar. E a origem do IBGE, bem na origem, havia um famoso selo de estatística que era uma das contribuições para a manutenção, digamos assim, não sei se isso consta de algum lugar, mas era o selo de diversões, era sobre todas as diversões, pagava um selo que era destinado à verba para a estatística da inspetoria. Não sei se era manutenção ou destino, eu sei que era o selo de estatística, que era sobre cinema, circo, teatro, e aí, de vez em quando, os que pagavam o selo davam entradas de cinema. Também tinha isso. Os funcionários, de vez em quando, recebiam umas entradas para ir ao cinema, para ir ao teatro. Era uma das coisas que eu me lembro. E isto foi até... Não me lembro até quando nós tivemos esse... Enfim, o regime continuou nesta forma. O que mais que eu posso lembrar desse tempo? De trabalhos efetuados, não tenho assim, mas a não ser que vocês me perguntem alguma coisa que me remeta ao tempo, porque isso já está tão longe, que aí já está ficando difícil de eu abrir o meu baú de memórias. Então, quando a senhora entrou na inspetoria, né, como a senhora mesmo disse, que foi pela sua irmã, as inspetorias tinham sido criadas recentemente, o IBGE era relativamente novo, né? Então, a gente queria saber, assim, a senhora poderia falar para a gente, então, assim, a senhora ficou muitos anos, e a instituição cresceu, ela amadureceu, e com certeza a senhora amadureceu junto. Queria que a senhora falasse um pouco como que foi esse crescimento da senhora profissional junto o meu crescimento ou o crescimento da inspetoria? Da inspetoria e assim... O crescimento da inspetoria, eu acho que houve as modificações, de vez em quando se modificava, transferia os funcionários no serviço para eu mesma fui transferida da estatística da capital para a estatística do interior, mas nesse íntere eu casei-me e fui para o Rio de Janeiro. Então aí a minha memória de inspetoria acaba em 49, de inspetoria, não de IBGE, porque eu fui para o IBGE. Tem um detalhe que eu me lembrei agora. Nesse tempo, eu fiz um curso de biblioteconomia. E a inspetoria não tinha uma biblioteca, embora a Dr. Meira, que fosse uma pessoa muito ligada a livros, tivesse, inclusive, criado na vida particular, uma livraria, que foi a primeira livraria que tinha salão de chá. Era a Livraria Jaraguá, que eu acho que existe ainda na 24 de maio, se não me engano. Que era dele, ele fez isso. Então, a ideia, eu fiquei muito... que evidentemente no gabinete dele tinha livros, vários livros. E a inspetoria não começou na Rua Araújo, a inspetoria começou numa outra rua ali perto, que eu agora não estou me lembrando o nome, mas depois eu posso lhe dar. Que era uma casa antiga, bem antiga. E depois é que fizeram aquele prédio, não sei, o prédio não era do IBGE, naturalmente foi alugado, ou foi construído, eu não me lembro exatamente esse detalhe, que isso são detalhes que devem constar dos próprios arquivos do IBGE. E aí é que nós mudamos para a Rua Araújo. Então a inspetoria cresceu desta primeira casa para o prédio da Rua Araújo,
que depois teve o nome de Roberto Sérgio de Paiva Meira, que era o nome dele, que numa reunião, mas aí ele já estava, se não me engano, não sei se ele já tinha morrido, talvez. E onde é que eu estava? Ah, sim, das minhas memórias. Aí, em 1949, eu casei e fui para o Rio de Janeiro. E fui trabalhar, fui transferida para a sede, que o Rio de Janeiro era a sede do IBGE. Então, fui transferida para um serviço de estatística. Primeiro queria me transferir para Niterói. Eu disse que para Niterói eu não queria ir, porque eu não conhecia nem o Rio, quanto mais Niterói. Fui transferida para a sede, num serviço de estatística também, que eu não me lembro exatamente se era um... sei que era um serviço de estatística. Com outras pessoas, sempre fui muito gozada, como se dizia naquele tempo, porque eu era paulista, eu usava meia no calor do Rio de Janeiro, eu tinha hábitos considerados provincianos por eles, então todo mundo caçoava muito de mim, e eu achava aquilo até engraçado, porque era uma questão de cidades, né? De guerrinhas de cidades. Aí eu fiz os meus... Aí eu falei da biblioteca. E a biblioteca, eu quis, como eu estava entusiasmadíssima com o fato de ser bibliotecária, de estar estudando, eu pedi ao doutor Meira se eu poderia arrumar os livros para fazer a biblioteca do IBGE. E ele disse, mas a senhora trabalha aqui, como é que a senhora pode arrumar? Eu disse, nas minhas horas vagas. Depois ele chamou o meu chefe para dizer como é que a funcionária dele tinha horas vagas. O que eu quis dizer é que, evidentemente, se você faz um trabalho mais rápido, você tem um intervalo entre uma coisa e outra. Mas horas vagas não era permitido, IBGE. Mas não fiz, ele não me deu as horas, a possibilidade de arrumar a biblioteca. Então, depois entrou uma outra funcionária também, aliás, ela já tinha entrado, acho que na ocasião do concurso, Maria Luísa de Souza Queiroz, que era também uma senhora de sociedade, na época uma mocinha, muito bonita, e aí ela também era bibliotecária, e foi ela a encarregada de fazer a biblioteca. Mas aí, em seguida, eu já não estava interessada, porque eu já estava com a ideia de casar, e casei e fui para o Rio. E fui trabalhar num grupo, para mim, completamente desconhecido, mas já, com o meu temperamento, já logo fiz relacionamento, e fui uma boa funcionária, acredito eu, porque eu sempre fui muito interessada em trabalhar. Era na época do recenseamento de 70. Eu casei em 40, 70, 60. 60. Eu casei em 49, de 50. É isso mesmo. E já estava se preparando o censo de 50. Eu, em seguida, pedi, porque o sistema de Rio de Janeiro era completamente diferente do sistema paulista. Era aberto, liberal, não tinha hora para nada, cafezinho, conversa, brincadeira, na sala mesmo. Eu não estou pichando o Rio de Janeiro, não, estou referindo uma época e um estilo de vida, porque, evidentemente, o estilo deles era diferente. E eu achava que o serviço que tinham me dado não ocupava o meu tempo, não ocupava o meu interesse, especialmente. Aí eu falei com o chefe da seção, pedindo para ele que me levasse para o departamento, para o recenseamento. E eu fui trabalhar no recenseamento de 50, a preparação do recenseamento de 50, na Praia Vermelha, que era outro prédio. A sede, onde eu fui, onde durante muito tempo foi,
era na Avenida Franklin Roosevelt. O recenseamento era na Praia Vermelha. E ali eu trabalhei com o Valdecir Lopes durante o recenseamento e depois fui funcionária dele durante muito tempo. E tive os filhos e morei no Rio de Janeiro durante 12 anos. Na minha vida funcional, lá, quando eu voltei para... Foi o período do recenseamento, depois houve a crise, a famosa crise do IBGE, que eu até tenho esse papel, esse arrazoado, isso eu tenho. Não tinha pegado, mas eu tenho. Não sei se consta também, deve constar dos arquivos do IBGE, todas. Uma época em quando todo mundo pediu demissão, porque havia uma discórdia, foi no tempo do Paulo Coelho, o Paulo Coelho fez algum comentário que os outros não aceitaram e criou-se uma crise política dentro do IBGE. E aí os chefes pediram demissão e outros não aceitavam as indicações, enfim, foi uma revolução interna, mas depois passou, voltou tudo ao normal e eu voltei à Avenida Franklin Roosevelt trabalhando ainda como no serviço de estatística. Mas conheci o Dr. Valdemar Lopes, que era irmão do Valdecir Lopes, e que era diretor-geral, cargos eu não me lembro, mas vocês têm todos esses cargos. A Revista Brasileira de Estatística deve ter grande parte dessas informações. E o doutor Valdemar me convidou para ser chefe da Biblioteca do Rio, que também era uma biblioteca que não estava organizada. Havia muitos livros, havia um chefe, o Dr. Diegues Júnior, não lembro o primeiro nome dele. Mas, se não me engano, ele estava indo para outro órgão, enfim. Eu fui designada para chefe da Biblioteca do Rio de Janeiro. E nesse cargo, eu estive muitos anos, fiz a reorganização da biblioteca, manuseando aqueles relatórios de estatística das diretorias, porque eram diretorias de estatística, cada ministério tinha uma diretoria de estatística, um serviço de estatística ou uma diretoria de estatística. Então, havia o censo de 20, havia serviços, estatísticas muito antigas, algumas meio colecionadas, outras editadas, em vários tipos de publicação, era uma coisa assim de reorganizar, e inclusive muitos desses livros, na minha gestão, foram devolvidos aos ministérios, porque eram relatórios que interessavam. Eu fiz a consulta, naturalmente, a cada um deles, Ministério da Agricultura, Ministério da... não me lembro os ministérios da época também, a Agricultura eu me lembro bem. E eles se interessavam, porque seria a memória estatística deles também. Então, fizemos essa distribuição, fizemos essa reorganização, reagrupamento de publicações, e quando a biblioteca ficou pronta, houve um arquiteto que foi para fazer, inclusive a parte estética, a parte arquitetônica do projeto da sala, né? Com a mesa própria, os balcões de empréstimo, os balcões de consulta, que naquele tempo, como não era digitalizado, era tudo em fichinha. Então, tinha que ter os fichários, foi tudo calculado, uma estante para colocar os livros. E aí eu propus que fosse inaugurada a biblioteca com o nome de Valdemar Lopes, porque ele tinha sido o pai, digamos, da reorganização. Foi aceito. Nessa época, a Junta Executiva Central
que era o que decidia essas coisas, aceitou o nome dele, fez a inauguração da biblioteca. E eu estive nesse cargo durante anos, até meu filho ter um problema de saúde. E eu pedi para retornar a São Paulo, porque era uma coisa muito séria, e eu precisava ter aqui em São Paulo um tratamento. Meu cunhado era médico, e eu precisava que ele cuidasse. Aí eu retornei. Estive licenciada durante bastante tempo, talvez uns, não me lembro, 6 meses. E quando tinha que retornar ao cargo, eu pedi para ser transferida para a Inspetoria Regional de Estatística, que naquele tempo já se chamava, acho que, Delegacia de Estatística de São Paulo. E fiquei, não me lembro exatamente, eu acho que eu não vim para um serviço de estatística naquele tempo. Eu acho que eu já fui lotada na biblioteca de São Paulo. O chefe, o delegado, já não era mais doutor Meira tinha saído naquela época, não voltou mais ao IBGE. Meu cunhado, Antônio Laurito, também saiu na época da crise, não voltou ao IBGE. Era seu Assir Teixeira, que era antigo funcionário também, tinha sido funcionário do Departamento de Estatística do Estado, amigo do doutor Meira. E ele me disse que, como eu tinha trabalhado na Biblioteca Central, que eu viesse para a biblioteca. Até muito constrangedor para mim, porque a biblioteca tinha uma chefe. E ele me pediu que substituísse. Enfim, aí eu vim outra vez fazer o meu serviço na biblioteca, durante algum tempo. Mas depois houve alguma outra... Aí a minha memória mais longa é mais fácil de saber depois dos acontecimentos, porque aí os acontecimentos se misturam e a gente já não tem exatamente a clareza das coisas de fatos. Não me lembro por que o seu Assis já deixou de ser funcionário e o seu Nelson Bernardes. Houve um censo também, isso aí tinha censo pelo meio. Houve um serviço de... O seu Nelson Bernardes foi nomeado delegado do IBGE. E eu fui convidada por ele para trabalhar no gabinete. Daí em diante, eu fui trabalhar sempre em gabinete. Com o seu Nelson Bernardes, depois com o João Otávio Felício, que foi o que substituiu. E foi quando eu me aposentei com o senhor Lorega, que foi o delegado que substituiu o João Otávio. Foi o senhor Lorega. E eu me aposentei, mas aí eu já estava em serviços de estatística, eu já não tinha, desde do João Otávio Felício, trabalhei um tempo com ele no gabinete, mas depois eu fui lotada, acho que no serviço de estatística de, como é que chama? Natalidade, mortalidade, eu tinha uma sigla até engraçada, não sei se é até hoje. É o Serviço de Estatísticas Vitais, SESC-V. Isso, SESC-V, isso aí, era o SESC-V, então eu fui para o SESC. E aí, na época que era também recenseamento, na época do doutor Lorega, havia o serviço de recenseamento que tinha um mapeamento, tinha que fazer mapeamento como é que vocês chamam? De pesquisa, de censo. Aqueles mapinhas que delimita
as ondas de cada pedaço de cada recenseador. Setores censitários. Setor censitário, mas tinha outro nome. E aí, esse serviço também, trabalhei com a Maria Helena, com outros funcionários que faziam o seu Aloísio, que era, acho que o Aloísio era o chefe de serviço, Maria Helena, fazia esse serviço de estatística, tinha que pesquisar. Bom, outras coisas me foram incumbidas em épocas diferentes, como, por exemplo, quando eu estava trabalhando com... Não me lembro exatamente de quem, acho que era com o seu Olavo Batista Filho outra vez, que era de serviço de estatística, o senhor Martinho Cardoso, me deram um serviço que era nas prefeituras, nas obras, nas construções, estatística da construção civil, se não me engano. E vieram as instruções do Rio, eles me deram as instruções, eu tinha que ir às prefeituras para passar as instruções de como seriam preenchidos os questionários, que eram estatística da construção civil. Então, eu estive na prefeitura de São Paulo, estive em algumas prefeituras do interior, como Bauru, por exemplo, outros lugares, São José dos Campos, onde o serviço tinha sido implantado, porque era aquela verificação das construções, das obras, das manutenções, dos pedidos construídos, depois pedir a manutenção, que até hoje deve existir na prefeitura, não sei. E eu fazia esse trabalho, foi um dos trabalhos também que eu me lembro que eu fiz. Agora é difícil estar lembrando, inclusive porque a gente lembra assim, episódios avulsos, né, de pessoas, de casos, de casamentos. Houve muito casamento entre os funcionários nessas relações de amizade, de adolescência, de prefeitura, funcionários meus. A Fátima, que se casou com o Clemente, isso já agora recentemente, no período dos mapas. São outras coisas assim que eu acho que não tem interesse assim como memória. E não vem muito ao serviço. Porque o projeto, eu acredito que interessa mais o serviço e o que aconteceu no IBGE do que realmente na vida pessoal, social de cada um. Mas a gente sempre tem essas lembranças. Alguma outra coisa que vocês queiram me perguntar? Então, a senhora comentou que, né, assim, o senhor Roberto Sérgio de Paiva Meira, né, ele era, como a senhora deu até o exemplo, quando a senhora estava tomando leite, aí ele perguntou o que a senhora estava fazendo, aí depois ele... Ele era muito justo. Isso. Então, assim, ele era uma pessoa bastante atenciosa com os funcionários, muito, né? Muito justo. Justo. Então, assim, como que ele, assim, dirigia a inspetoria, os trabalhos? Porque parece que, como era essa coisa, assim, de não poder, assim, era o trabalho, né? Era o trabalho. Então, assim, como que ele era? O relacionamento dele com os funcionários era pequeno, muito pequeno. Ele tinha os chefes que ele passava o serviço e esses chefes é que se relacionavam. Não que ele fosse uma pessoa antissocial, muito ao contrário. Naquele tempo se comemorava o 29 de maio, dia do estatístico, do geógrafo. E o primeiro ano que eu passei, 29 de maio, trabalhando, o doutor Meira ofereceu um almoço na casa dele, que era perto da inspetoria, ali no centro, para todos os funcionários, sem exclusão. Chefes de serviço, funcionários, chefe de manutenção, motorista, garçom, quem trabalhasse no IBGE. Todos estivemos lá no almoço, muito bem servido. Não eram muitas pessoas, como eu disse, mas o tratamento era no mesmo nível, absolutamente justo.
Então, ele era uma pessoa educada, atenciosa, mas ele pertencia a uma das antigas famílias, digamos assim, consideradas de São Paulo. Era um nome na sociedade paulista. Era um homem muito culto. E o curioso da história, depois ele casou-se, depois de bem, já entrado em anos, como se diz, para não chamar de velho, né? Ele já casou maduro. Ele tinha um defeito na perna, ele era uma pessoa, ele mancava um pouco de uma perna. Mas ele casou-se com uma pessoa da sociedade também, aqui de São Paulo. E o padrinho dele foi o meu cunhado e a minha irmã, porque eles eram muito amigos. Então, ele era uma pessoa bastante, como é que eu diria assim, atenciosa, educada, fina. Essa é uma das coisas pitorescas, digamos, do Dr. Mira. Mais alguma coisa que você queira saber? Como eu disse, ele era muito culto, ele criou uma livraria, que a livraria existe, claro. Mas naquele tempo, servir chá numa livraria era um negócio bastante avançado para a época, né? É, bastante, né? A senhora falou dos diversos trabalhos que a senhora exerceu aqui no IBGE, e a gente viu um específico que foi a coordenação dos trabalhos dos preparatórios do recenseamento geral de 80. A senhora poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho específico? Na coordenação desses trabalhos de 80 foi justamente a época que foi foi feito um mapeamento dos setores de pesquisa estatística, que tinham os mapas que eram feitos, as cadernetas censitárias, eram cadernetas mesmo, onde era colado um mapa, e nessa época eu coordenei esse serviço. Tinha bastante funcionários, acho que devia ter uns 40 funcionários. Alguns eram desenhistas, os outros faziam o mapeamento pelas unidades, né? Calculavam o número de unidades para estabelecer o setor. Os outros faziam o serviço de colagem, os outros faziam as pesquisas, indo nos setores para fazer a verificação, serviço de rua. Eles tinham que verificar realmente, especialmente nos edifícios. Me lembro que o edifício Itália tinha vários setores lá dentro, porque aquilo é um mundo. Então, tinha que vir primeiro, verificar o número de unidades, o número de pessoas. E todo esse serviço era coordenado no meu setor. A gente não lembra, assim, detalhes, porque isso é uma coisa que precisaria lembrar um dia, depois, né? Lembrar no outro dia aquele pedaço, ter uma concatenação. E as minhas memórias ficam, assim, esparsas. Porque acho que precisa ser um gênio, né? Para a gente ter uma memória, assim, de fio a pavio. Acho que é muito difícil que alguém tenha. Não sei, pode ser, há pessoas que têm uma memória maravilhosa. Mas a minha, inclusive porque na minha vida, com todas essas mudanças, muita coisa se perde no tempo, né? Eu trabalhei aqui, depois eu fui para lá, depois eu voltei. Então, muita coisa eu já não me lembro. Eu acho que eu não falei também que um dos meus chefes foi o Rodolfo, ele tinha um nome alemão, um sobrenome alemão, que eu não estou lembrada agora, que também foi chefe aqui da inspetoria. Da inspetoria, não, aqui já era delegacia. O que mais que eu posso informar você? Então, a senhora começou no IBGE quando era o doutor Roberto. E depois a senhora foi, né, transferida para o Rio, depois a senhora retornou quando já... quem era o Assir doutor, Teixeira. E depois a senhora foi trabalhar com o senhor Nelson Bernardes, né? Agora, essas mudanças de delegado, vocês podem verificar. E aí ajustar a minha memória
porque eu não estou bem lembrada, tanto que eu tinha até esquecido o Rodolfo. O Rodolfo eu tinha conhecido no Rio de Janeiro. Ele trabalhou num dos censos do Rio de Janeiro, que eu acho que foi realmente ou 50 ou 60. Ele era funcionário de lá, eu conhecia de lá, e depois ele veio a ser inspetor aqui. Mas eu tinha muito relacionamento com outras pessoas, de outros estados, porque no Rio de Janeiro, que era a sede, então havia o famoso Cronge. Cronge era um funcionário, não sei se ele era alagoano ou pernambucano, que era uma pessoa muito prestativa, muito amiga, muito simpática, e era mais ou menos uma figura, aquilo que a gente dizia, uma figurinha carimbada, né? O grupo lá no Rio de Janeiro, que eu me relacionei, que era dirigente do IBGE, a maior parte eram jornalistas do Norte. O Dr. Valdemar e o irmão eram de Pernambuco, o Dr. Valdemar Cavalcante era de Alagoas, o Afrânio, o Dr. Afrânio Cavalcante, não era outro nome, também era do Norte, Everal Pimentel, que era também... Era um grupo muito seleto, digamos assim, no sentido de ter esta ideologia, e eram todos amigos do Dr. Teixeira de Freitas, que foi o idealizador do sistema, do IBGE como sistema. Acredito que tenha sido quem conseguiu, da presidência da República, que naquele tempo era o Getúlio, a realização desse projeto, que era fazer estatística federal, estadual e municipal para abranger toda a rede estatística brasileira. Então, esta era a ideia. Eles todos eram muito amigos, muito interessados, especialmente na famosa família brasileira. Porque tanto, brasileira não, família ibegiana, porque tanto aqui como lá, eles todos eram amigos. Amigos de se frequentarem, de terem relações, almoçar, jantar, enfim, num ideal, que era o ideal de fazer a estatística. Por isso, houve a crise, porque eles eram tão, digamos assim, interessados na coisa, que comentários desairosos feriam os brios. Então, não foi uma crise, foi política no sentido de ter sido uma crise da instituição, mas para eles era uma coisa de brio pessoal, de achar que o serviço que eles estavam realizando, de acordo com o ideal de Teixeira de Freitas, era um serviço não perfeito, mas o melhor que se podia fazer, e que eles faziam todos com a melhor intenção, o melhor empenho. Entende? Então, eu participei dessas coisas e criei em mim mesma esta admiração pelo IBGE, pelo trabalho que se realizou aqui e por esse ideal de trabalho desinteressado. Quando precisava, não tinha horário. Eu mesma, uma noite, saí do IBGE aqui, com o Dr. Roberto Paiva Meira, às 11h30 da noite, porque tinha que entregar um serviço para o Rio de Janeiro, e era um serviço de datilografia, um quadro, aqueles quadros infernais que a gente tinha que preencher, a maquininha, que não era essa, nem era elétrica, e tinha que fazer, e tinha que só ir embora quando acabasse. Então, acabei às 11h30. Às 11h30 fui para casa. Como eu trabalhava com a minha irmã naquele tempo, então não tinha problema. Em São Paulo era outro São Paulo. A gente podia sair às 11h30 da noite, sem riscos para ir para casa. Mas eu digo isso, que este ideal e esta família se constituía no interesse pelo trabalho. Não importava quanto se ganhava pouco, se ganhava. Ninguém reclamava. Normalmente ninguém reclamava, mesmo porque se reclamasse, o doutor Meira mandava embora. Porque não havia naquele tempo nenhuma, não era fundação, não era serviço público, era serviço público, mas era um serviço público que não tinha, assim, não estava dentro de normas de CLTs da vida.
Então, ele queria um grupo homogêneo que realmente estivesse interessado no trabalho. E era o que se conseguiu. E eu me orgulho muito de ter sido ibegiana e sou ibegiana ainda. De coração, eu continuo ibegiana. Louvo, quando aparece na televisão essa divulgação de dados, eu me sinto muito feliz de ver que esse instituto, que começou pequenininho, hoje é como é que eu diria assim, uma referência. É uma coisa que consta de todos as pesquisas, que as nossas pesquisas servem de parâmetros para trabalhos, que os pesquisadores, isso sempre foi, a biblioteca sempre foi, mesmo aqui de São Paulo, sempre foi muito procurada por estudante, por empresa, por pesquisa de mercado, além de ser procurada sempre e muito pelos municípios que queriam fazer a sua autonomia e que procuravam os dados do IBGE, porque teria que ter um determinado número de, eu não sei do que exatamente, de eleitores, isso aí só vocês procurando, isso já é a parte técnica, eu sei só do que chegava a mim, né? E era política, esta parte era bastante política, no sentido de política mesmo. O IBGE sofreu algumas influências políticas durante esse tempo todo, porque sempre havia alguém que estava interessado, ou do interior, ou da capital. Na época do Juscelino Kubitschek, o IBGE foi uma espécie de prêmio dado ao Jurandir Pires Ferreira, que foi o presidente do IBGE. O primeiro presidente, no tempo que eu entrei, foi o Dr. José Carlos Macedo Soares. Ele esteve durante muito tempo, e na época do Juscelino foi o Jurandir Pires Ferreira. Que o Macedo Soares era um nome, era um embaixador, era uma pessoa de renome, que era, digamos, o astro, mas não atuava, apenas emprestava o seu calor, como o sol, né? Ele emprestava o seu prestígio ao IBGE. Na época do Dr. Jurandir era diferente, porque era um período político do Juscelino, e aí o Juscelino tinha interesses políticos. Então, os cargos já eram distribuídos. Havia influência do Exército para botar funcionário, para colocar aquele negócio do, como é que se diz hoje, QI? Era o QI. Então, essa época foi a época bastante política do IBGE. E eu trabalhava nessa época no Rio de Janeiro, na biblioteca. Eu queria saber se o doutor Roberto, né, de Pagameira, o senhor Assir Teixeira, o Nelson Bernardes, eles seguiam um modelo semelhante para administrar a... Não, bastante diferente. O doutor Roberto Sérgio, como eu disse, era um intelectual, era uma pessoa absolutamente... Tinha vindo do Departamento de Estatística do Estado, não sei exatamente a origem, o interesse primeiro, mas ele estava interessado no trabalho, em fazer aquele trabalho que deram a ele, que ele conquistou de alguma maneira, e que ele queria realizar o melhor possível. O doutor Assir Teixeira, que não era doutor, não. Não. Esse eu não sei realmente, sei que ele era amigo do doutor Meira, mas era uma pessoa assim, interessada, mas apagada. Ele não tinha uma expressão, uma personalidade, e eu não tive nunca uma aproximação maior, pessoal, com ele. Então, não sei dizer. O Nelson Bernardes era um ex-pracinha. Ele e vários funcionários do IBGE foram voluntários na guerra. Porque no meio disso tudo tem guerra, né? Então, eles ingressaram no IBGE depois da guerra, porque eram pracinha. Tinham alguns direitos, não sei exatamente como é que foi, mas... E era uma personalidade combatente. Ele era um homem de uma personalidade forte, definida, honesto, interessado no trabalho,
ele era o mesmo tipo, trabalho, mas de uma outra forma, de uma forma mais agressiva. Ele comandava. Tinha os chefes, tinha os assessores, mas o comando da delegacia, nos seus mínimos detalhes, era dele. Mas era uma pessoa engraçada, agradável, um gênio como ex-combatente, um gênio alterado pela guerra, irascível, como é que eu diria assim, dava curto-circuito de vez em quando, mas muito bom de coração. Também muito justo, muito equitativo. E imprimia na delegacia essa característica de personalidade dele. Ele gostava de escolher, gostava de saber, gostava de comandar, gostava de mandar fazer os agentes, e se preciso ir junto para saber como é que fazia, como é que resolvia. Era outro tipo de personalidade, bastante diferente. A senhora poderia falar um pouco para a gente, assim, porque a senhora mencionou a crise do IBGE, né? Por questões assim de brio, né? Essa crise, como que ela, você poderia falar um pouco, como que foi essa crise aqui em São Paulo? Eu estava no Rio. Ah, você estava no Rio. Aqui em São Paulo, o que eu sei, os ecos da crise, inclusive pelo meu cunhado, é que o doutor Meira pediu demissão, os chefes todos pediram demissão e a recomposição dos cargos ficou difícil, porque aqueles que apoiavam a opinião deles não queriam aceitar, e não sei bem como é que se resolveu aqui em São Paulo. No Rio houve também a mesma coisa, e até se comentava na época que era quase impossível preencher os cargos, que contínuos foram convidados a ser chefe de serviço, porque não tinha quem aceitasse cargo, porque o grupo era muito solidário. Então, eles realmente encamparam a ideia. Sou contra. Mas, evidentemente, isso foi um tempo, passou, e resolveu-se politicamente. E o curioso da história é que a crise foi gerada pelo general Paulo Coelho. E depois, mais tarde, o meu filho casou-se com a nora do Paulo Coelho. Que são coisas interessantes de a gente ver. Tempos passados, vidas longas, né? Fatos que se cruzam. Por isso que eu digo as memórias. É difícil você saber, porque tudo fica muito cheio de memória, e memórias diversas, disparsas, com guerra pelo meio, com pós-guerra, com mudanças de emprego. Então, a gente lembra coisas, ficam mais como flashes. Se você puxar o comecinho, aí eu lembro um pedaço. Mas por isso que eu perguntei se você me faria perguntas, porque aí tem que... Ela lembrou da coordenação do censo, você lembrou de outras coisas, só puxando devagarzinho para eu saber, porque 88 anos de vida é muita vida, né? Mesmo que eu não comecei a trabalhar quando nasci, evidentemente, mas eu tinha o que foi em 46, eu tinha 21 anos, eu acho, 21 anos. Se foi em 46, eu sou de 22. Não, tinha mais. Tinha uns 23 anos, eu acho. Então, a senhora teria alguma coisa para falar para a gente sobre as agências municipais? Porque tinha as agências municipais, agências modelo, né? No começo eram agências, eu não me lembro, isso aí teria que ver, vocês teriam que me dizer. Na inspetoria, eu sei que havia agências, e algumas eram agência modelo, mas não sei dizer quantas eram, nem de um tipo nem do outro tipo. E as agências modelo eram nas grandes cidades,
Então, tinha agência modelo de Santos, tinha agência modelo, se não me engano, de Campinas, de Araraquara, de São Carlos. E existe uma pessoa que eu acho que está viva, que é o Francisco Rantin. Também foi expedicionário e deve ter uma memória bastante boa também. Não sei se você sabe, ele foi agente de São Carlos e mora em São Carlos hoje. Tinha o Bauab, acho que era Francisco Bauab. Lembrar nome assim, gente, é muito difícil, já mistura, você acaba misturando o sobrenome de um com o nome do outro. A agência de Santos, eu me lembro bem, porque o Grêmio, 29 de maio, fez um piquenique em Santos, na agência. Então, houve um grande almoço na escola escolástica Rosa. Ali a gente fazia de tudo, tinha corrida, a gente corria, jogava peteca, a gente... Era assim uma espécie... Era um convescote para nós, né? Bem mesmo de mocidade. E de agremiação, de coleguismo, de companheirismo. Alegria que hoje os jovens não conhecem mais. As pessoas se tornaram individuais. Não há esta confraternização de grupo, eu acho que é muito difícil. Não sei, talvez seja uma opinião minha, mas eu acho que prejudicou-se muito. Comentário à parte. A senhora podia falar um pouco como era a forma que a sociedade via as inspetorias regionais, as demais pessoas, se tinha alguma... A sociedade como um todo? Isso, se tinha alguma... A inspetoria era uma coisa... Naquele tempo não tinha assim significado, nem o IBGE naquele tempo tinha um significado para a sociedade de maneira geral. Era uma instituição do governo, mas que não era uma referência. Ela estava começando, havia, naturalmente, os primeiros recenseadores eram professoras que se candidatavam, aliás, era só os recenseadores eram as professoras. Não sei, não me lembro em que ano isto, mas acho que 40 talvez tenha sido só feito por professoras. Depois é que o Ministério da Educação cedia as professoras para fazer essa, contava ponto, inclusive, tinha um benefício para elas para fazer. Depois é que se foi fazendo, arregimentando pessoas para o concurso. E que mesmo que você me perguntou? Exatamente isso. Da sociedade. Na sociedade como um todo não era uma coisa significativa, assim. Era um serviço público, como outro qualquer. Como tinha o Departamento do Estado, como tinha a Prefeitura, não tinha repercussão nenhuma. Como entidade, assim, de divulgação. Mas os pesquisadores, os professores, os estudantes, já tinha as empresas, como eu disse, e os municípios, os prefeitos dos municípios, a quem interessava fazer essa verificação eu não sei, a base qual era, para conseguir o desmembramento dos municípios. Então, esses estavam... Seu Bittencourt que deveria saber bem disso, porque ele estava dentro desse negócio municipal. A senhora atuou nos trabalhos do recenseamento de 80, né? E a senhora atuou nos outros recenseamentos também, assim? Nos outros indiretamente, né? Nos outros indiretamente. Nesse que eu falei, de 50, eu atuei diretamente, só que como secretária do chefe do recenseamento, que era na Praia Vermelha, chefe de um setor, que era o setor de perfuração mecânica. Hoje é até engraçado a gente dizer isso, né? As máquinas de perfuração dos cartões Olerite, que o censo era apurado em cartão Olerite. Então, eram as máquinas desse tamanho, pretas, com uma capa preta de um tipo de oleado, e que eu grávida, quando chegava na repartição,
Sentia o cheiro e ia correndo para o banheiro, porque eu não aguentava aquele cheiro. Então, esse era o setor de perfuração mecânica do censo. E tinha um dos correligionários, um dos amigos desse tempo, é o Elson Matos, que está no Rio de Janeiro. E segundo a Vilma, está vivo. Talvez ele possa lembrar-se desse, não do fato da minha gravidez, mas do fato das máquinas, que era o setor. Ele trabalhava no setor de manutenção, de todo o material que precisava para o censo, era ele que controlava. Ele e o Hernani Figueiredo, que também foi esse foi meu amigo durante muitos anos. Amigo pessoal. Elson foi meu amigo enquanto eu estava no Rio. Depois Hernani não. Mesmo aqui em São Paulo a gente se visitava, eu gostava muito dele, da mulher dele, dos filhos dele. E que vem a coisa que você ia perguntar? Então, eu ia perguntar para a senhora se, assim, porque a senhora atuou nos recenseamentos... Indiretamente. Isso. Então, eu não participava realmente do recenseamento, mas da retaguarda, ou da direção, porque o seu Valdecir era chefe desse setor, que tinha todas as perfuradoras, as que eram chamadas de perfuradoras. Tinha que fazer a perfuração dos cartões, eles eram preenchidos pelos recenseadores, aí eles eram perfurados, aí fazia a contagem mecânica nas máquinas e depois os resultados. Era um trabalho bastante primitivo, digamos, porque o rendimento era lento. Então se dizia, mas o IBGE não publica, demorava mesmo. O processo mecânico do recenseamento era lento, tudo era lento. Hoje é fácil, né? Hoje o rapaz já está fazendo no computador a pesquisa comigo, como fez agora, então é imediato. Você pôs aí como votar, votou ali, saiu ali. Mas naquele tempo era uma operação toda complicada. E atuei assim, indiretamente. Só tinha as notícias. E a partir de 60, né, o IBGE começou a inovar, comprou computadores para os trabalhos, né? Foi depois que eu saí daqui. Lamentei 60, muito, que eu estava louca para eles comprarem os computadores no meu tempo, mas não deu. Então, essa inovação não chegou até aqui? Não. Antes que a senhora se aposentasse? Não. Toda essa modificação da Marilena, que foi a delegada. E eu sempre brincava muito, porque eu dizia que as mulheres no IBGE eram sempre relegadas. Naquele tempo, mulher não podia ser chefe de agência. Chefe de agência, não. No tempo do seu Nelson Bernardes. E eu briguei muito com ele por causa disso. E eu dizia que o que é que tinha, qual era a diferença entre homem e mulher? Ganhar mais por quê? Porque é homem. Mas não pode ganhar mais porque é homem. Ele faz o mesmo trabalho. Não, mas ele é chefe de família, ele é homem, então ele ganha mais. Havia uma diferença salarial. E eu brincava muito com a Marilena. E quando eu dizia que ela ia ser delegada. E aí, quando ela foi delegada, eu vim cumprimentá-la, eu disse, não falei para você? Pois é, eu torci muito por isso e agora estamos como eu quero. Porque eu acho que homem e mulher, a única diferença é carregar piano. Talvez homem possa e mulher não possa. Mas, fora disso, intelectualmente, e hoje está provado. As grandes empresas têm mulheres como executivas. Mas não estou defendendo essa tese. Já foi, já era. Mas eu me perco nas minhas divagações. E, que eu estava falando para você? Então, sobre as inovações... Pois é, esse período não, porque eu me aposentei em 86. E eu acho que isso foi feito, a Marilena foi delegada em seguida, que foi a primeira delegada depois do Lorega, não foi? Eu saí no tempo do Lorega. A primeira delegada não foi a Marilena? Sim. Eu acho que foi. Então, eu já não estava. Então, toda a modificação que eu sempre desejei para o IBGE, inclusive
nesse ideal de que ele se projetasse, de que ele fosse uma referência, de que fosse fidedigno. Isso começou no tempo do Davi. Isso realmente começou no tempo do Davi. Porque aí ele colocou aquele índice de preços, como é que ela chama agora? Eu tenho o cartão dela na minha bolsa, não estou lembrada. A amiga da Vilma. Ela era chefe do serviço, ela veio de fora para fazer, era um setor todo, até brincavam que era a elite do IBGE que estava ali, porque era a que dava os índices de preço, né, para fazer a estatística de preços. E foi no tempo do Davi, justamente. Daí para cá começou uma repercussão, digamos, maior dos dados e da influência do IBGE na economia nacional. Durante o tempo que a senhora trabalhou no IBGE, quais assim, as principais mudanças ocorridas até a sua aposentadoria? A senhora acha que ocorreram coisas que mudaram muito? Mudaram muito. Né? Assim, as mulheres, né? As mulheres, a senhora disse que eram 10, agora nós somos muitas, né? Mas agora eu acho que tem muito mais mulher no IBGE do que homem. Não sei, não estou aqui, não trabalho no setor de recursos humanos. A data da sua aposentadoria, a senhora acha assim que quais as coisas que mudaram? Eu acho que elas foram se equiparando, né? O número de mulheres foi se equiparando ao longo do tempo. Das 10 primeiras, em relação, digamos, a 50 funcionários, mais ou menos, hoje elas foram gradativamente se equiparando, chegando a um número mais razoável. Mas cresceram tanto que ultimamente, porque isso também veio com os concursos. Antigamente não se fazia concurso. À medida que os concursos eram feitos, o número de mulheres inscritas eu acho que era maior. E mesmo no recenseamento, e eu trabalhei com mulheres, e digo para vocês, tenho nada contra os homens, muito ao contrário, né? Eu gosto muito de homem. Mas as mulheres são mais eficientes, são mais responsáveis, são mais crentes do seu trabalho, mais cumpridoras das suas obrigações. Tive funcionários homens, e sempre, tanto lá no Rio de Janeiro, como aqui, eu tive funcionários homens e mulheres. E acho que os homens sempre me deram mais trabalho, com exceções. Tive muito bons funcionários. Inclusive, na época da crise, 2 vezes na minha vida, com a crise, eu tive funcionários chefes que vieram trabalhar comigo. Uma vez foi no Rio de Janeiro. Na época da crise, chefe de serviço, que não queria assumir cargos, foi trabalhar comigo, na biblioteca. O Hernani Figueiredo, que eu lhe falei. Ele era chefe de serviço, mas aceitou trabalhar. E foi ótimo, porque ele era um grande funcionário, uma grande pessoa, muito culto. Me ajudou muito na organização da biblioteca do Rio de Janeiro. E a outra vez foi em São Paulo, quando não havia uma crise, mas houve um movimento contra os velhos servidores. Inclusive eu. Mas o movimento, e eu acho que foi pelo Lorega, se não me engano. O seu Nelson Bernardes, a Martine Cardoso, Luiz Gonzaga Macedo era o nome do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga Macedo, 2 agentes de coleta, que agora não estou me lembrando o nome, vieram trabalhar comigo no SESC. Eram chefes de serviço e trabalharam comigo. E eu acho que estes, evidentemente, eles não me deram trabalho, não é a isso que eu estou me referindo, mas eles aceitaram as posições sem rebeldia, sem, digamos assim, desrespeito, normalmente, com uma condição de servidores. Porque eu acho que quem serve, aliás, eu tenho uma poesia muito bonita sobre serviço, que eu acho linda, da Gabriela Mistral, sobre servir, que a gente serve, todo mundo serve. E a gente deve servir sem ter a preocupação de a quem se serve, porque o importante é servir.
servir pelo serviço que se presta, que a vida é um serviço. A gente veio aqui para servir alguma coisa, ou a um ideal, ou a uma missão, ou alguma coisa. Estamos sempre servindo. Então, os funcionários que eu estava dizendo a você, na função deles, os homens eram mais, como é que eu diria? Fazia, tá pronto. As mulheres não, são mais dedicadas, elas são interessadas. Talvez até por uma constituição da gente, de dona de casa, você faz o serviço em função de uma coisa, que é a casa. Não é, e você leva isto para o seu serviço. Claro, tem muita funcionária, e tive muita funcionária, que chegava, botava os papelzinhos na mesa e saía para a rua. No Rio de Janeiro, porque aqui em São Paulo não sei como é que era. No meu tempo não podia, no tempo do Meira não podia. A senhora podia comentar sobre as campanhas estatísticas, né? E sobre, se a senhora puder comentar um pouco sobre a divulgação, né, das pesquisas, dos recenseamentos, como era essa divulgação? Olha, no começo, que eu saiba, não havia divulgação. Assim, divulgação de jornal, de rádio, de tudo, não havia, não. Era recenseamento, divulgava para os ministérios, é um acordo, vocês naturalmente sabem que isto é um acordo internacional, que se faz o recenseamento na mesma data, na mesma época, mais ou menos, todos os países fazem. Então, era a época, se fazia, se chamava as professoras, depois se fazia concurso, mas os jornais noticiavam, isso o seu Bittencourt saberia bem, porque ele cuidava dessa parte de divulgação. Mas não era uma coisa que tivesse uma repercussão como um fato que vai acontecer, um evento. Não era. A partir do Nelson Bernardes, em São Paulo, não sei no Rio, esse eu não posso me referir. A partir do Nelson Bernardes se fez uma divulgação maior e, se não me engano, foi nessa época que a Regina Duarte apareceu para fazer uma campanha justamente do recenseamento. Como ela era a namoradinha do Brasil, então, né, foi teve bastante repercussão. Mas, o Nelson fez, e eu fiz com ele, algumas entrevistas para as personalidades. Isso era normal fazer, e até hoje se faz. Não, naquele tempo não fazia, não. Naquele tempo eu recenseava incógnito. Mas ele fez entrevistas, aí publicava no jornal. Eu entrevistei, por exemplo, Abreu Sodré, no grupo, né? Eu estava presente, digamos, na entrevista, o jornal publicava, isso aí vocês têm também, isso aí da BGE deve ter. Então já fazia uma divulgação um pouco maior. Ultimamente é que, felizmente, se faz uma divulgação bastante ampla, bastante contundente para que o povo, porque o importante seria que o povo se conscientizasse de que a ele cabe, é como votar, contribuir para a estatística do país ser a melhor possível. Mas eu não sei se posso dizer que brasileiro é brasileiro, porque eu não sei como acontece nos outros países. Aqui a consciência pública de ser um cidadão é muito pequena. Então as pessoas se recusam por ignorância, porque se acha que daqueles dados se vai obter informações pessoais, se vão utilizar aqueles dados para imposto de renda, porque se acha, enfim, N coisas. E aí, primeiro, eles não têm interesse em dar, segundo, por comodismo, também não quer. Não vou receber o recenseador agora, não, hoje não estou disposta, amanhã, na minha casa. Enfim, N desculpas para não prestar as informações. Aí vai depender dos... Então, as nossas estatísticas já tem os 5%, né?
que nenhuma estatística pode ser exata, isso não pode mesmo, mas seriam as melhores. Acredito até que com maior divulgação, com maior interesse, com maior procura, com maior boa vontade de todas as partes, isso possa ainda ficar, cada vez aperfeiçoar mais o sistema. Não só do trabalho dos funcionários, porque é um trabalho que não depende só dos funcionários, depende do público que fornece os dados. Eu podia comentar um pouco, né, sobre os eventos das confraternizações, né, que era importante porque era família, né, ibegiana, né, e no dia 29, que até 29 hoje de maio. Comemora-se o dia do aniversário do Só que IBGE, ninguém me chama para isso. Nunca mais me chamaram. Queixas e reclamações. Então, assim, a comunidade ibegiana, ela se mobilizava para esses eventos. Aqui, como eu te disse, no tempo do Dr. Meira, a primeira que eu estive presente foi esse almoço, era realmente porque aí, nesse dia, o Grêmio 29 de maio, houve o almoço na casa do Dr. Meira, depois teve baile à noite, e então era uma festa, tinha missa, começava na missa, todo mundo ia à missa, depois fazia o almoço, depois tinha o baile à noite. Então era uma confraternização mesmo, e todo mundo participava, pelo menos a maior parte das pessoas participava. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, também no 29 de maio, era comemorado, isso ainda no tempo do embaixador. Então havia um café da manhã no refeitório do IBGE e o Macedo Soares comparecia para o almoço, para o café. Depois os grupos se reuniam para almoçar, mas aí já em grupos, porque lá era muita gente. O IBGE era bastante, tinha todos os serviços, andares, né? Então era... Aí os grupos se reuniam para um almoço, as famílias às vezes participavam, então era bastante... Agora, em Natal eu não me lembro, eu acho que... Aqui eu me lembro de um Natal que foi feito aqui na delegacia, que tem até retrato, que distribuíam presentes, aqui tinha também aquele... socorros mútuos, não sei o que de socorros mútuos, lembra disso? Tem em algum lugar, isso tem. Que derivou nessa... Tem um negócio que até hoje existe, que quando morre alguém, participa, tem um pequeno grupo que ainda faz parte disso. Então parece que esse grupo projetou fazer um Natal, distribuição de presente para os filhos. Não me lembro já se houve missa também. Eventualmente até pode, essas lembranças já não são tão nítidas, mas isso já era mais eventual, e não foi assim sequente, não, era mais ou menos de vez em quando havia uma iniciativa, uma participação, porque quanto maior a não, maior a tormenta. À medida que o número de funcionários foi aumentando, as dissidências pessoais também foram, as simpatias e antipatias também foram crescendo. E aí já não havia aquela homogeneidade de grupo, de pensamento, de vontade de participar. Já havia sessões, sectários. Então tem assim algum acontecimento, algum fato histórico que a senhora gostaria de narrar sobre a inspetoria? Assim, alguma coisa importante que a senhora se lembre nesse momento, que a senhora queira contar? Mas é fato, que tipo de fato? Não, alguma coisa mais... O único fato histórico e que eu acho que realmente influenciou o IBGE, inclusive na máquina, foi a crise do IBGE, que foi uma crise política. E depois o tempo do Juscelino, que também, de certa forma, ele mudou um pouco o rumo da política ibegiana. Desviou um pouco daquele ideal de Teixeira de Freitas. A gente fala muito do Teixeira de Freitas porque ele era realmente o cerne da coisa. Então, a senhora
poderia, né, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse para a gente que a senhora sentiu, qual foi a sua experiência, né, de estar aqui com a gente, conversando sobre a instituição, falando sobre essa sua trajetória na instituição. O que a senhora está sentindo, né, de participar desse projeto? Eu me sinto até comovida, porque, como eu disse para você, isso é uma coisa que a vida inteira eu vivi IBGE, desde a sua origem, desde o começo, desde a ideia, desde participar, desde começar a trabalhar. E eu acho que é um projeto, uma ideia, uma atividade que tem uma influência principal, específica e necessária. Todo país tem que saber medir a sua força pessoal, individual, a sua força econômica, a sua força agrícola. Então, isso é uma coisa, do meu ponto de vista, vital, para que se tenha os parâmetros, até através do tempo, para saber. É como você dizer assim, o que eu tenho, o que eu posso. Para mim, isso é mais ou menos o que representa. O que nós temos, o que nós podemos. Então, é vital. E para mim, participar disso, como eu te disse, é uma coisa que está em mim e que eu gostei sempre, amo. Se eu disser na palavra, amo o IBGE, até hoje. Com todos os problemas, com todas as crises, com tudo, e isso está em mim. Eu gostei e vou continuar gostando. E vou desejar sempre um futuro muito brilhante. Quanto mais ele crescer, mais feliz eu vou me sentir, certamente. E agradeço a vocês. Se essas memórias serviram para alguma coisa, tem muito mais coisa, como eu te disse, é flash. Por exemplo, congressos de estatística também, que foram interessantes, que tiveram repercussão, que têm influência. Isso também é importante. E essa participação global é também muito boa. Eu agradeço. Então, eu e Vanessa, nós queremos agradecer a senhora, a sua participação, a sua colaboração. Essa foi a primeira entrevista desse projeto aqui na unidade aqui na de São capital, Paulo, né? Imagine. Então, isso foi muito bom, muito gratificante, e a gente quer agradecer em nome de toda a instituição, de toda a unidade estadual, porque eu acho que a sua entrevista vai contribuir muito para a memória. Você acha que valeu mesmo? Que muito. Bom. Se foi uma boa memória, eu tenho duas razões para ficar feliz. Primeiro, ter uma boa memória, e depois participar do projeto. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.